Olá, eu sou a Thaís Venâncio, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aqui a gente conta histórias, ouve histórias, você deve ter alguma história para contar também e para compartilhar. Aliás, você está me seguindo? Então aproveite, comece a me seguir e também compartilhe essa entrevista. E além disso, ative as notificações, porque assim quando um episódio entrar no ar, você já vai ser avisado. Essa é a dica importante para você não deixar de compartilhar. Hoje nós temos uma história misturada com especialidade, com religião, com música, com milagres. Aliás, a gente vai contar uma história bem interessante. Eu estou recebendo aqui o músico católico Rony Calil, e ele é filho do Osmar e da Luísa. Mas também tem os irmãos, né? Qual é o nome dos irmãos, Luísa? Samira e Bernardo. Não podemos esquecer deles, Não. né? Família é a base de tudo, né? Exatamente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por ter vindo. Acabei de descobrir que já entrevistei o Osmar, que é cardiologista. Sim. Outras vezes no programa que eu tinha na Record. Que bom, né? Então faz alguns anos, né? Tem um tempinho. Tem um tempinho, né? Vamos começar o seguinte. A música sempre fez parte dessa família ou você que começou? Sempre fez parte dessa família. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, o carinho por estar aqui no seu programa. Obrigada. No podcast. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Ah, que ótimo que é aqui. Então, a música já fez parte da minha vida desde o nascimento. Desde os 3 anos de idade, eu vivencio a música. Eu gosto muito de cantar. Gostava muito de cantar e canto até hoje. Mas você tem essa memória? Que com 3 anos você gostava mais do que era? De ouvir uma boa música? Você já tinha Não, essa... eu já ouvia a música, já pegava a letra, já decorava, já tirava a melodia e já... E já tocava algum instrumento? Não tocava. Não. Aham. Aí... Mas já pegava o cabo de vassoura. Cabo de vassoura, panela. É mesmo? A panela de Pegava arroz panela, para fazer de bateria. E vocês também já tinham música na família? Você tocava? Eu já toco. tinha? Você toca? Na O que verdade, você toca? Toco violão e guitarra. Aham. Então, na verdade, Ele faz parte da minha banda. emprestado, assim, não se empresta. Mas, Tá um assim, emprestado sem data limite, né? sem data limite, é isso aí. Mas, assim, na verdade, o Rony sempre cantou desde pequeno, sempre teve esse timbre musical, né? Uhum. Eu me lembro até quando a gente colocou ele ele começou a cantar, ele sempre insistia em cantar, querendo brincar, sempre a brincadeira dele é sempre cantar, churrasco, estava sempre cantando. Então ele chamava atenção porque ele pequeno, né? E cantar a música de Alcione, cantar a música de arte Djavan, popular. arte mesmo? popular. Arte Assim, popular. isso daí não é uma coisa normal de uma criança estar cantando essas músicas. Ele sempre teve um bom gosto musical. Foi uma surpresa para vocês. Sim, então a gente, nessa situação, a gente até levou ele para um professor para uma escola de música, era Acordes, não sei se você lembra, se tinha, era em Jardim da Penha, que tinha Eu acho que eu me recordo uma escola de dessa música escola. Acordes. Uhum. Aí levamos lá para uma avaliação e depois de um dia de aula lá, o professor desce com ele. Eu falei assim, o que esse menino aprontou, né? O professor veio junto, né? O professor veio junto. Coisa de pai mesmo. Pai, eu queria falar com você. Você, meu Deus, o que ele fez? Aí ele chegou e falou assim, não, olha só, é que ele está muito acima da média dos meninos e não vai adiantar ele estar aqui, porque a gente está fazendo iniciação e ele já está cantando bem e tal. Um dia você vai ouvir falar sobre ele. E assim, deixa ele em casa, deixa ele escutar música mesmo. Ele gosta de umas músicas que não é comum para criança, ele canta bem. E assim, você deixa ele livre e aí vai chegar um momento que ele vai participar de alguma coisa, ele vai entrar numa escola, mas agora não, ele não precisa disso. Guardei isso no coração e foi levando. E até que chegou a desenvoltura, eu sempre levei ele na igreja, ele cantava os salmos desde pequenininho, lá na São Pedro, né? Até vi você já na São Pedro lá também, você lendo, né? Eu lembro dessa época. Quem me casou foi o padre José Maistai, da Sim, São Pedro. sim. Nós participamos lá Participamos na época dos casais. Encontro de casais com a ele. gente participa dos Participa casais, lá? né? Na verdade, nós fizemos encontro de casais quando era o padre Com José ele, Malá. com o padre José Exatamente.
Muito uma legal. bênção ele, né? E ele sempre incentivou, né? E o Rony, desde pequeno, então ele começou a cantar os salmos com 8, 9 anos. Então eu tocava, a gente tinha uma banda, a gente tocava e separava os salmos para ele cantando. E aí ele foi desenvolvendo. Teve aquela fase de Da voz grossa, da voz fina. Né? Foi entrando na puberdade, e aí foi mudando a voz. É mesmo? Mas ele sempre foi muito afinado, né? Na verdade, primeiramente, nos 3 anos de idade, quando eu comecei mesmo a música, eu só cantava música secular. Eu não tinha aquela vivência que eu tenho hoje com a música católica. Uhum. Eu conheci a música católica a partir dos 12 anos de idade, quando meu pai tinha um ministério de música na igreja, aonde eu servia com ele nas missas. Um pouquinho antes, né? Mas uns 9, mais ou menos assim. Mas assim, ele começou a cantar os salmos. Porque, na verdade, o Rony sempre foi um grande companheiro meu. Né? Então, o que acontece? Até hoje, a gente vai fazer alguma coisa, né, amor? Uhum. Vou no supermercado, deixa eu vou com você. Vou visitar a tia lá. Não, eu vou com você. E para a gente tocar na banda, eu sempre levei ele. Ele sempre, como ele sempre teve essa vocação pela música, então ele sempre me acompanhou. Né? Então, pegava os instrumentos lá, pegava o microfone, cantava. Então, ele sempre ficou nesse meio, ele ficou muito à vontade nessa situação. Eu sempre dando apoio para ele. Você quer teclado? Está aqui. Não gostei do teclado. Está o violão? Onde que a gente vai em casa tem um violão jogado, né? Aí a Luísa reclama. Sai chutando o violão. Você canta alguma coisa? Não Toca canto. alguma coisa? Também não. Acho muito bonito, mas assim... Você só não tenho aplaude. esse dom. Eu não tenho esse dom. Você só fica na plateia aplaudindo eles. E os outros 2 filhos também têm esse dom musical? A Samira gosta de teclado, né? Mas não tem tempo, né? Estudando, né? E o mais novo... E o Bernardo, ele começou agora a demonstrar que gosta um pouco de guitarra. Então está começando nesse caminho, né? Começando, tem os instrumentos, agora está começando a pegar a guitarra também. Mas a decisão de seguir a carreira musical, porque você deve ter passado também por alguma pressão, pelo fato do pai ser médico, o que ia fazer, teve isso ou não? Não teve, muito pelo contrário, eles me incentivaram a fazer a música. Que legal. Tipo assim, eles falaram assim, você vai fazer o que você quer fazer, eu não vou te forçar a nada. Tem que fazer o que gosta, né? Tem que fazer o que gosta e tem que fazer com amor. Bem feito. Tem que fazer com qualidade, bem feito, com amor. E foi isso que você teve no coração, e foi isso, né? que eu tomei essa decisão. Essa decisão. Agora, você trouxe aqui um CD. Esse é o seu... Qual o número do CD? É o primeiro CD que eu gravei em 2019. Estou te entregando de primeira mão aqui no programa. Obrigada. Nesse CD, Thaís, tem a participação do Padre Fernando, que faleceu da Covid. Pároco. Ele faleceu de Covid. Tem a participação do Dunga do também. Dunga, E também da Jaqueline Moraes. Jaqueline Moraes. Quem foi o produtor foi o Boy, da Canção Nova. Que era os pioneiros, que foi os primeiros guitarristas da Canção Nova. Isso que eu queria perguntar. cabeludo, Você né? teve uma experiência lá na Canção Nova pelo fato Já de ser forte, né? A questão da música, da comunicação. Foi na época do Padre Rufus. Nós fomos no acampamento do Padre Rufus. Antes, João, foi na época do Padre Léo. Padre Léo, Padre Jonas. Padre Léo. Em 2005. Não, porque assim, na verdade, sim, a gente sempre frequentou a Canção Nova, né? Sempre foi para a Canção Nova, etc. Então ele sempre estava naquele meio lá. E teve quando você conheceu o Rinaldo. O Rinaldo, que é o guitarrista lá, né? Que é o guitarrista do Dunga hoje. É. Aí eu tive amizade com ele, todos os eventos que eu ia, eu ficava lá no palco. Aí ficava no palco, Olha, abraçava o Padre Jonas, tietando. ficava tietando lá, Padre Fábio de Mello. E na época, nem sonhava em gravar CD, não tinha a musicagem com poder. Porque em nenhum momento você gravou outro CD ou de outro estilo musical. Não. Quer dizer, o seu primeiro CD já veio abençoado, com músicas católicas. Exatamente. E as composições são suas? 5 são minhas. Na verdade, a gente fez uma parceria aí, meu pai. Eu pensei que você ia falar que é só com você, né? Você pensou que eu ia esquecer. Eu pensei que você ia esquecer, cara. Pô, coloca aí, pelo menos 1%, Então, né, cara? Eu e meu pai fizemos 5 músicas autorais. E as outras foram de compositores católicos que não são conhecidos, mas são amigos do Boy, que me emprestaram essas músicas para eu gravar. Na verdade, eles cederam as músicas, né? Aí eu gravei as músicas e são 13 faixas do CD.
e a música Carro-Chefe Age com Poder. E essa música que a gente tem um clipe? Vamos colocar. Inclusive Sandra? passou até na Gazeta ano passado. Que é a TV da Globo local aqui no Espírito Santo, né? E essa gravação foi toda num estúdio aqui no estado, né? E como foi a emoção de gravar um clipe? Foi uma experiência incrível. Foi legal? Foi legal. Muito legal. Mas é cansativo também, porque grava. Foram muitas horas. Foram 3 dias, eu acho, de gravação, não foi, 3 amor? dias. E essa música é a parceria de vocês dois? Essa é a música autoral. E como é que é a escolha de uma música carro-chefe? De um CD? Essa é uma pergunta que eu acho que não tem muita... Não tem Essa muito que resposta responder, pegou a não. gente, né? Não, porque, assim, acho Porque assim, são 13 faixas, qual que você porque, escolhe, assim, na né? verdade, essa foi a primeira música realmente que brotou no coração e foi... Você quer contar da história? Você sonhou? Eu sonhei com a música, com a melodia e com a letra, só o refrão. Aí eu acordei cantando. Que é esse refrão. E Age com Poder. Aí eu acordei com essa música na cabeça, já cantando essa música, como se estivesse pronta. Aí eu passei pro meu pai e falei assim, pai, eu fiz essa música, a música é assim, assim, assim. Vamos fazer as estrofes agora. Aí nós pegamos uma folha de papel. Não, quem falou que ia fazer estrofes foi eu, né? Fala então, amor. Aí rezamos, fizemos uma oração, Divino Espírito Santo, para nos capacitar. E nós fizemos a estrofe. Porque na verdade, assim, o Papai do Céu acho que já colocou no coração dele a letra da música, né? E ele estava passando por um momento, assim, que realmente ele queria cantar, mas, assim, a gente estava passando por algumas situações um pouquinho mais conturbadas de agenda, às vezes não consegue tocar, às vezes mesmo na missa, etc e tal, e assim... Ele, assim, olha, se o senhor quer que eu cante, né, que faça acontecer, né? E conversando, a gente colocando bem claro assim no coração dele, assim, olha, e a gente estava na conversa antes, o que ele queria ser? Se ele quer ser cantor, sim, mas você vai ser cantor o quê? Você vai ser secular ou vai ser cantor católico? Porque tudo que a gente faz é da parte católica. A gente canta na missa, canta nos grupos, canta, sei lá, que assim, é católico, né? E foi aí que ele veio com essa inspiração, Age com Poder, né? E quando ele falou e cantou a letra, o refrão, a gente falou assim, poxa, vamos... Aí eu tirei a música no violão, o refrão, e falei assim, agora falta estrofe, né? Porque ninguém vai cantar só Age com Poder. E aí foi que a gente falou assim, mas assim, se é uma música de Deus, que seja através da palavra de Deus. Aí foi que a gente... Na mesa a gente rezou, a gente abriu a palavra e realmente assim, foi... Confirmação. É o Espírito Santo mesmo, né? Falando. E foi né? feito na hora a música, né? Assim, não foi que você ficar, vou pensar na música. Assim, a música saiu rápido, acho que 5, 10 minutos saiu a música. Caramba! E nesse sonho, você estava em algum lugar? Ou só tinha música? Eu só tinha música. Eu vi a folha de papel escrita com a letra nesse sonho, só isso. E com essa letra. Aí eu passei o sonho em realidade. Peguei a folha de papel e escrevi a letra. Ainda bem que a letra estava bem bonitinha, né? Porque deu para entender, né? Se fosse letra de Era médico... sua letra? Era minha. Não era do seu pai, né? Não. O mérito é dele. E letra de forma ainda. Nossa, aí vai. Nossa, aí que... Aí... Agora, nessa história toda, tem um parênteses aí, né? Que você passou por uma situação que precisou também de um milagre, né? E como Deus agiu com poder. Foi. Aí já é a confirmação, né? Da música, né? Tudo isso, né? O que ele nasceu com um problema renal? Não, ele nasceu com um problema de coração. Nossa, na família de um cardiologista, no filho do cardiologista. Como é que foi isso? Ele já, quando nasceu, você já sabia pelo exame ou não? Precisou... na verdade, o Rony nasceu com uma doença congênita, que é a comunicação interatrial, e teve uma evolução com insuficiência cardíaca, e não teve jeito. Com 4 meses ele teve que ir para o hospital, né, foi para São Paulo, né, amor? São Paulo.
E, inclusive, operou com o Dr. Zé Pedro, que foi o mesmo que operou a filha da Letícia do Casarré. Né? E daí a desenvoltura dele teve uma certa demora, né, amor? Foi, eu acho que é melhor você falar do que... Demorou para falar, demorou para andar. E assim, aquele tempo que ele tinha para desenvolver, ele perdeu. Até uma amamentação também. Não conseguia amamentar. Não conseguia amamentar porque ele não conseguia sugar, né? Porque ele ficava sem o ar, né? Então, com 4 meses, ele teve que fazer cirurgia cardíaca. Então isso ele passou antes de fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia. Aí depois tudo foi tardio. O andar, o falar. Ele começou a falar as primeiras palavrinhas com 1 ano e 2 meses e começou a andar com quase 3 anos. Então isso atrapalhou mesmo assim a parte de... Mas teve que voltar a fazer alguma nova cirurgia no coração? Não. É uma vez total, só. uma vez só. Não foi a mesma do Casarré. Aí se passaram o quê? 20 anos. Quando a gente descobriu o problema renal dele, eu levava ele no pediatra, o pediatra sempre falava assim, olha, ele tem um problema no rim, que é assim, o rim ferradura. Mas é vida normal. Fazer exame periódico. E pelo problema cardíaco, né, que foi feita a cirurgia lá atrás, a gente sempre fez acompanhamento de 6 meses. Então, não, assim, sempre foi assim, categoricamente assim, bem acompanhado dessa parte, porque a gente sempre ficava preocupado, né? Sim. Mas o tratamento foi total da parte cardíaca. Mas a questão renal não tinha nada a ver não com tinha nada a ver. E a gente não descobriu até hoje qual foi a causa dele ter perdido os 2 rins. Aí ele perdeu o funcionamento dos 2 rins. Os 2 rins. Nossa, mãe. Isso você descobriu quando ele tinha quantos anos? Com 20 anos. 20 anos, 2011. 18, foi 18, né? 18. 18? O transplante foi com 20, verdade. Né? Mas 18. assim, ele já perdeu a função dos 2 ou perdeu de um e depois Assim, quando a gente fala perdeu... função, independente se é um ou outro. Porque eles trabalham... porque a gente vai vendo que eles trabalham juntos, né? Entendi. A gente descobriu, assim, lá em casa a gente tem o hábito de fazer um check-up sempre nas férias de janeiro e julho. Aí nós fomos fazer os exames de sangue, exame rotineiro, né? A gente estava até lá nas montanhas, passando o final de semana, e o Osmar abriu para ver o resultado do exame, sim. Eu falei, você já olhou o resultado do exame? Dele, não, vou olhar agora. Olhou dele e falou assim, amor, o Rony está renal crônico. Não é possível. E 6 meses atrás o exame estava normal. Vamos repetir o exame. Aí, na mesma hora, ele pegou o Rony e desceu. Eu fiquei com o Bernardo e a Samira. Ele desceu para Vitória para repetir o exame. Ele falou assim, deve ser algum erro, não é possível. Para nossa surpresa, não tinha sido nada de erro. Era aquilo mesmo, ele estava renal crônico. Ele estava com 30% de funcionamento da função renal dele. E tinha sintomas? Nada. Nem pressão alta, nada. Nada. E a causa também, os médicos não chegaram à conclusão. Porque, na verdade, é o seguinte, teve a evolução, ele já abriu um quadro com insuficiência renal crônica, com um nível já de moderado para grave, diferença de 6 meses. A gente começou a acompanhar, levar para o nefrologista, etc. e tal. E como ele estava, entre aspas, esses 30% ele funcionando dentro do parâmetro desses 30%, não valia a pena ele ser submetido a uma biópsia, porque poderia piorar, né? Tá. Então tentou o tratamento clínico em cima disso aí. Mas a gente via que estava piorando, né? Estava piorando. Até que em uma dessas consultas caiu a ficha assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque foi colocado o seguinte, a melhor opção para ele talvez é fazer diálise. E não quis conversar muito com a gente, o colega, né? E aí eu falei assim, caiu a ficha, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, né? Sou médico com um rato, né? Ficou aquela situação. A responsabilidade cai mais. Eu acho que assim, você, caiu né, a responsabilidade, caiu a ficha, né? Vamos dizer assim. E foi que a Luísa chorava bastante, e foi no período que o Rony começou realmente a perder peso, a creatinina dele muito alta, não podia comer carne. E aí, assim, como o Luiz falou que família é tudo, e a gente falou assim, olha, se o Rony não pode comer carne,
Ninguém vai comer. come carne. Se o Rony não pode fazer isso aqui, ninguém faz também. E fomos levando em família. Tem que comer bastante ovo, clara de ovo, todo mundo comia clara de ovo. Então, e foi que a gente a gente tinha oração. Acho que agora é você falar, teve né? um retiro da irmã Marionice aqui na Ponta Formosa. Uhum. Aí eu falei, amor, eu quero ir nesse retiro. Ele falou assim, vai você e o Rony. Fomos. Foi aquele retiro que a gente ficou mesmo na Ponta Formosa. Foram 3 dias. Aí, no sábado à noite, depois de uma pregação da irmã Marionice, foi com Júlio Baribal, Rony? Não, era a irmã Marionice e o Ministério Adoração, do Robinho. Aí ela falou bem assim, agora nós vamos dividir uns grupos para a gente poder partilhar. E ela veio primeiro no nosso grupo. Aí eu fui, encostei a mão nela, falei, irmã Marionice, eu queria que a senhora fizesse uma oração por nós, porque a gente está passando por um momento difícil na vida do meu filho, na saúde dele. Ele vai ter que fazer um transplante. E... Não foi o transplante. Não. Ele está com problema renal e eu queria que a senhora fizesse uma oração por ele. Ela falou bem assim, não, vamos rezar sim. Ela encostou a mão no Rony e em mim, assim, a gente ficou abraçados, os 3, né? Aí ela falou bem, depois que terminou a oração, ela falou assim, filha, seu filho vai ficar curado dentro da sua casa. E eu sempre, nas minhas orações, eu pedia que Deus, se algum dia ele fosse fazer algum transplante, que eu fosse a doadora. E eu falava assim, eu não vejo outra pessoa doando. Amor, deixa eu só dar uma cortada aí, porque até então a gente não sabia que ele ia fazer transplante. Então era só uma questão de busca pelo não, que amor, seria o eu tratamento? eu tô falando o seguinte, que eu, nas minhas orações, Sim. Eu sabia que um dia ele ia ter que fazer o transplante. E eu pedia nas minhas orações que se Deus colocasse mesmo uma pessoa para doar o rim, que fosse eu. E na oração dela, ela falou, seu filho vai ficar curado dentro da sua própria casa. E eu não entendi nada. Por quê? Eu acreditava que o meu filho ia ficar curado. A minha fé era tanta que eu acreditava que ele ia ficar curado. Que ele ia ficar curado como? Eu ia levá-lo para fazer o exame de sangue e estava tudo normal. Não tem mais nada no exame de sangue dele. A função normal, a função renal dele está normal. E não foi assim. Entendi. Entendeu? E aí, cada vez que a gente via o exame, entrava aquela frustração, você, nossa, ele não foi curado, será que o que está acontecendo? Opa! E aí foi que a gente... Porque dizem que assim, Deus fala pra gente, mas a gente não consegue, às vezes, entender de cara, né? Assim, ela falou, né, foi ser curado na sua casa. Na hora, ela falou aquilo... Você imaginava, né? Imagina. Porque, assim, eu estava falando isso aí, amor, porque, assim, até nessa situação, a gente estava aguardando a evolução dele, né? E eu acho que aí não tinha ainda pode ser no coração, né, suscitado isso daí, mas assim, não tinha colocado nem pontuado sobre o transplante, né? Porque aí foi aquela situação, se caminhar vai cair para diálise. E aí foi que a gente, essa situação de a gente caminhar e ir para São Paulo e papá, veio a situação do transplante autólogo, né? De doador vivo, né? E aí que a gente foi para lá, o Rony. E do diagnóstico até o transplante, quanto tempo? 1 ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Não, você foi para um congresso na Corpus Christi. Foi que a gente... Você foi para o congresso, aí ele falou bem assim, nossa, nesse congresso tem um médico que eu queria muito falar com ele, que é o Dr. Coleman, não era? Só que quantos médicos que tinham? Ele falou, tem muitos médicos nesse congresso, como que eu vou encontrar esse médico? Lembrando que a gente ficou em oração, né? Toda noite a gente rezava o terço, e era uma choradeira danada toda noite. E aí foi ter o congresso Corpus Christi, falou assim, eu vou levar os exames do Rony. Congresso de cardiologia. De cardiologia, né? Mas o Dr. Como era nefrologista, mas o volta e meia ele dava palestras né, em lá, outros né? temas. Só que eu coloquei os exames do Rony na fé e não sabia se eu iria encontrá-lo lá. E a gente fez oração e tal, nós fomos. Na noite também, antes de chegar no congresso, eu estava em oração, a família estava em oração. E nós fomos para o congresso. Chegamos no congresso,
5.000 cardiologistas, um montão de salas de A a Z, e eu não consegui dar tempo para poder ver. Como é que você vai ver? De A a Z, todas as palestras, onde que está o cara, e também os palestrantes, eu também não consegui ver o nome dele. Falei assim, olha, seja o que Deus quiser. Eu entrei e com o texto no bolso, né? Eu entrei na sala errada, fui sair dessa sala para pegar a sala que eu ia assistir a palestra, esbarro com o senhor gordinho, parece até a cena de novela, cai os exames no chão, viu? Parece até a cena de novela. Aí comecei a pegar o negócio e falei assim, nossa, doutor, como? O senhor está aqui, papai. Aí eu falei assim, não, meu filho, desculpa. Depois eu falei, não é isso que eu estou falando, não. O senhor não sabe que eu estava ansioso para encontrar. Não, meu filho, me desculpa, foi eu que bati aqui e tal. Aí eu falei, não, que eu queria conversar com o senhor sobre meu filho. Aí eu falei assim, vem cá, a gente já perdeu a palestra mesmo, e vamos tomar um café. E sentamos lá para tomar café. Na hora que ele viu os exames do Rony, ele virou para mim assim, no café, falou assim, isso daí não é um caso para mim, mas eu vou te encaminhar para o chefe do transplante da Escola Paulista de Medicina. Eu vou ter uma reunião com ele e vou passar o caso do seu filho e ele vai ligar para você. Me dá o seu telefone que ele vai ligar para você. Eu passei meu telefone para ele, mas eu fiquei aquele negócio, né? O senhor não quer me dar seu telefone para eu poder ter o contato? Para eu lembrar o senhor? Para lembrar o senhor. Ele falou assim, eu não vou passar meu telefone para você. Ele vai te ligar que eu vou passar para ele. Imagina. Mais outra prova de fé, né? Aí guardei, falei com a Luísa, tudo. Terminou o congresso, eu vim embora. E exatamente no dia que ele falou, a gente estava pegando as crianças também, que tem mania de entrar no carro e a gente vai rezando, volta rezando. Que bom. E num dessas que a gente estava indo rezando, liga o doutor Medina, que por sinal o nome dele é Osmar Medina também, Osmar Medina. E falou assim, olha, eu vi aqui o exame do seu filho e tal, realmente é um caso factível para transplante, quando vocês podem vir para São Paulo? E vocês marcam com calma, agenda passagem, programa. Aí a gente foi nas férias. Nós fomos em julho. Isso daí foi de 2013. Em maio, foi no Corpus Christi em maio, aí agendamos para ir nas festas. Nas férias das crianças, em julho. Aí nós fomos para São Paulo, chegamos na consulta, ele perguntou se tinha alguém da família que queria fazer que desejava fazer o teste de compatibilidade. Aí foi quando eu falei, não, eu quero. Aí na mesma hora nós descemos, fizemos os exames, eu e o Rony, e depois de 30 dias, foi isso, amor? Depois de 30 dias que saiu o resultado. Imagina a angústia. E a oração, né? E a oração. Foi ali. Aí quando ele ligou, ele falou, olha, você vai ser a doadora do seu filho. Aí foi quando eu lembrei da irmã Marianice, que ela falou, seu filho vai ser curado dentro da sua casa. Na hora, eu não imaginava que ia ser... eu pedia que fosse através de mim. Mas eu não sabia que o que ela estava falando, que dentro da sua casa seria através de mim. Que eu poderia estar doando o rim para o meu filho. Doei o rim para o meu filho e, graças a Deus, ele está bem. E na hora que você recebeu essa notícia, você não sabia se chorava, não sabia. Se agradecia. Só que aí, exatamente, só que aí o doutor Medina ele falou, olha, mas vamos com calma. Ele está bem, pode ser que demore 1 mês, 6 anos, 1 ano, só que durou 5 meses. A gente achou que ia durar, ele falou até 5 anos, né? Exato. Durar, você diz, para esperar até o chegar a momento. fazer o transplante. Você era compatível já, mas não ia fazer logo imediato. Não. Porque assim, já definiu como ontóloga, já faz para ver quem é compatível na família. Sim. Então, ficou. Então, assim, olha, a carta da vez é aqui. Se tiver que fazer o transplante... E tinha que esperar o quê? Ele precisava... ter evolução da doença. Né? Porque aí você não ia... teoricamente, ele estava, entre aspas, compensado pela doença crônica, mas ele não precisava naquele momento. E aí foi que... 5 a gente meses. esperava que seria 4 anos... 3 anos, a gente não esperava ter... Mas foi tão rápido, né? 5 meses, muito rápido. 5 meses. Antes de a gente continuar, nessa história, o que passava na sua cabeça? Vou falar uma história, vou contar a história. Não, você está contando história mesmo. Que durante essa evolução de julho de 2013
até quando eu me internei, que foi no dia 22 de janeiro de 2014, nós fomos para Canção Nova em outubro. Tem isso aí também. No acampamento Clamando por Milagres. Olha o título do acampamento. Era esse. E a gente estava angustiado na época por conta da enfermidade. A gente queria uma resposta de Deus, uma resposta divina em relação a essa realidade que eu estava passando. Aí começou o acampamento na sexta-feira na Canção Nova com a Santa Missa. Aí passou sexta-feira, né? Teve a Santa Missa, passou. Aí no sábado teve o início do acampamento na Canção Nova às 8 horas da manhã. E já foi com a abertura... Adoração ao Santíssimo. Adoração ao Santíssimo com Jesus exposto. E o padre Roger Luiz, que faz o Clube dos Ouvintes, toda quarta-feira na Canção Nova, ele estava presidindo a adoração. Ele passou do meu lado, depois voltou com Jesus, assim, segurando. Depois voltou. Não, ele passou, ele colocou na minha cabeça. Ele passou, ele foi quase uns 5 metros assim. Aí ele voltou. Ele colocou o ostensório na cabeça do Rony. Ficou ali uns 2 minutos ali com o ostensório na cabeça do Rony. Com Jesus. Meu Deus. E você? Começamos a chorar, né? Sim. Eu tô imaginando. Eu falei, é a resposta que Deus tá dando. Que louco. E até então você também não sabia que ia ser submetido à cirurgia, né? Não. Porque isso era outubro. Isso. Não sabia. E para saber que precisava ser submetido também deve ter sido rápido, porque teve a evolução da doença e aí precisou... Porque assim, até então a gente estava tranquilo, né? E aí foi em dezembro, viemos da Canção Nova, etc. Tal. Em dezembro ele começou a ter uma piora assim... Foi naquela época que teve muita chuva. Aquela chuva, infelizmente, de 2013. Né? Teve muita chuva. Lembro. E ele piorou muito. Ele desmaiou no supermercado comigo, ele estava muito pálido, vomitando muito. E aí eu pedi os exames aqui, né? E realmente confirmou que ele tinha piorado bastante. A gente já tinha adiantado os exames da Luísa em questão como doadora, né? Então já estava tudo praticamente em dia, né? Eu não vou falar engatilhado, mas estava em dia. E aí a grande angústia foi, como é que nós vamos fazer? Porque se eu internar ele aqui, ele vai ficar na diálise, né? Ele não fez diálise ainda. E nós temos que transferir para São Paulo. Então começou aqueles liga para São Paulo, até que a gente conseguiu passagem, tudo, ele foi para São Paulo, mas muito mal, né? Muito mal. Assim, Mas aí ele chegou, já foi para São Paulo, já internou. Já chegou direto para internar. Direto para internar. Os dois juntos. Você também já foi internada. Nós ficamos no mesmo quarto. Aí no dia da cirurgia, do transplante, nós descemos juntos para o centro cirúrgico. Nós ficamos eram 2 salas do centro cirúrgico. Enquanto tinha uma equipe tirando o meu rim, já tinha outra equipe para receber, para transplantar. Nossa. E a sua cabeça? Você conseguiu... Aí é uma história até interessante, né? Essa daí você tem que falar. Você tem que falar. Mais uma vez, Papai do Céu, Deus mostrando o poder dele e a gratidão pela nossa família, né? Porque, assim... Até ontem a gente estava no encontro de casais, né? E assim, uma das coisas que o diácono falou, ele falou uma coisa bem bonita. Ele falou assim, quando Deus ele coloca para você gerar um filho, ele está falando assim, eu tenho confiança em depositar o meu filho para você tomar conta, ou para você gerar, né? Bem, mas e aí, crente que eu ia dar uma carteirada, ia chegar no centro cirúrgico e falar assim, eu sou médico também e tal. Até então eu pensei que eu ia entrar no centro cirúrgico. E aí vi os dois saindo, fui acompanhando os dois, elevador, papapá. Cheguei no centro cirúrgico e falei assim, você não pode entrar aqui. Não, mas eu sou médico e tal, sou pai do Rony, minha esposa está entrando aqui. Eu disse, não, você pode assistir qualquer transplante,
menos o do mesmo? seu filho e da sua esposa. Fiquei sem chão. Não sabia mais o que... Assim, eu fiquei aéreo. Porque você devia estar seguro até esse momento, né? Sim, estava achando tranquilo. que você... Uhum. Eu estava tranquilo, vou acompanhar, beleza, eles estão bem, vou acompanhar a parte cardíaca. E cheguei lá, fui barrado, né? Eu não sabia se... realmente eu fiquei sem chão. Fiquei sem palavras, não tive reação. E aí foi que eu vi eles entrando, falei assim, nossa, não sei se eles vão voltar. Meu Deus. E aí eu estava com o terço na mão, eu comecei a rezar, e aí eu falei assim, não, eu tenho que sair daqui, eu vou procurar uma igreja. E saí, desci na Borges de Lagoa e fui andando, andando, ia longe da Borges de Lagoa até chegar na Domingos de Moraes. E o que eu vi na minha frente? E aquela igreja é linda, né? Uma igreja. É ali perto, assim, descendo ali aquela ladeira. Entrei na igreja, comecei a rezar, acho que rezei mais de um rosário e fiquei rezando. E quando eu terminei de rezar, assim, quando abri os olhos, assim, olhei para cima, aí vi uma imagem de Nossa Senhora no altar, gigantesca, assim, e em cima estava escrito assim, Nossa Senhora da Saúde. Nossa, Deus já estava confirmando. E aí eu falei assim, Nossa Senhora da Saúde. Lindo, né? Aí eu olhei o relógio, era 12:15. Eu falei assim, nossa, já deve ter acabado a cirurgia. Aí desci correndo, né? Aquele negócio, aquela ânsia para poder... para chegar até lá, e cheguei, saí correndo no centro cirúrgico. Eu falei assim, nossa, que eu sou o pai do Rony, e a cirurgia e tal. Aí eu falei assim, não, a cirurgia já acabou. Não, mas eles estão onde? Eu falei assim, já acabou a cirurgia? Mas que horas que acabou a cirurgia? 12:15. Uau. 12:15. Meu Deus. Aí eu tive a convicção e sabia, né, que tudo tinha corrido bem. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o Rony, né, no pós-operatório, ele já tinha urinado mais de 8 litros. Meu Deus. Eu via a urina clarinha, a carinha dele de renal se transformou totalmente diferente, aquela palidez, tudo mudou assim, da água para o vinho. Assim, é só quem viu mesmo para você ter mudou. Assim, eu falei assim, nossa, o Rony está curado. Eu olhei para a Luísa, aí a Luísa estava com carinha de renal, porque ela estava amarelada, os olheiras e tal. E porque demora depois um pouquinho para ela voltar ao normal. Mas assim, naquele momento Deus mostrou para mim e falou assim, olha, o que eu falei para você foi cumprido. E aí a alegria de servir a Deus, né? E eu acho que de tudo isso traz para ele a missão dele, né? E a gente está aqui para apoiar ele, né? Na missão dele, o que for necessário para ele. E para ele mostrar para Deus a gratidão, né? Que Deus fala para ele, a voz que Deus deu para ele, né? E aí a gente é um testemunho que a gente vai seguir, eu acho que... E que precisa, né? Acho que Deus compartilhar, vai... Exatamente, né? Precisa, o nosso milagre, porque né, Thaís? É claro. O nosso milagre, da nossa família. Porque a família é a base de tudo. Então, a gente não tem que a família só nos momentos bons, não. Nos momentos difíceis. E todos estiveram também, juntos. Né? Todos. E eu imagino os outros, os irmãos. Ficaram aqui e deviam estar com o coração na mão no enquanto período não de receberam. férias eles ficaram lá, mas depois tiveram que vir. Aí depois eles ficam um tempo em São Paulo, né? Eles não voltam após a depois. cirurgia, né? Vocês ainda ficaram um tempo. 2 meses lá? 2 meses. Porque assim, a cirurgia em si, até que tecnicamente não é tão complicada. O que é complicado é o imunossupressor. Então, e os 2 precisam ser acompanhados pelo resto da vida doadora, ou tem uma vida normal? A doadora tem vida normal. Tem vida normal? Totalmente normal. Aí é legal que o rim que ficou, né? A gente nem fez o exame ainda, mas vamos fazer. Mas provavelmente o rim que ficou, ele cresce um pouquinho mais, porque ele começa... Ele cresceu, eu fiz ultrassom. Cresceu, né? Ele cresce. Ele cresce um pouquinho mais e ele faz o papel dos 2.
Que é? E assim. E ele tem 3 agora. Isso que eu ia falar. Ele não precisou tirar os 3. Não, preservou. Então ele só colocou o seu rim. É mesmo. Aí tem uma história bem legal, quer ver? Já que tá no podcast, né? 3 rins. Já que tá no podcast, eu vou contar isso daqui. Teve alta pro quarto, não é isso? Não, eu ia contar outra. Porque quando a gente estava assim, perto de ir para São Paulo... fazer o transplante. Né, Não acredito que você vai falar isso. Vou falar. Aí a gente estava perto de ir para São Paulo. É engraçado. Agora eu quero saber. Aí, assim, e aquela choradeira, né? Tudo, aí olha pro Rony, chora. Aí os meninos também, a gente fica... Aí quer abraçar mais o Rony, fica aquela situação assim... fica bem comovido, né? Ele fala assim, olha, vamos parar de choradeira. Vamos parar que assim, ele vai fazer o transplante, ele vai para lá... E a gente tem que dar uma repaginada, não tem condições, né? Não dá para ficar chorando assim. Vamos lá pro Álvares, você vai lá, toma uma cervejinha. Não, mas não, vamos ficar aqui. Não, vamos relaxar, vamos lá e vamos para lá. Aí peguei as crianças, todo mundo foi lá pro Álvares. Aí eu falei assim, toma uma cervejinha para você relaxar. Eu falei assim, não, mas se for tomar cerveja, não, toma cervejinha. Então, peguei uma long neck, deixei lá para ela lá e tal. E nisso o Rony saiu para caminhar. Saiu para caminhar, ficou um pouquinho longe, né? Aí quando ele volta lá, aí tá a Luísa tomando a cervejinha, até um pouquinho mais descontraída e tal. Aí ele falou assim, mãe, a senhora tá tomando cerveja? Ela falou assim, tô, meu filho, dá uma relaxada. Mas e o meu rim? Eu falei assim, não, ainda não é seu não, mas vai ser. Ainda é meu. Ainda é meu. Assim, mas e o meu rim? Eu falei, não, ainda é meu, calma. Aí depois que a gente teve a alta da UTI, fomos pro quarto, os 2 juntos, né? Aí ele, mãe, queria tanto dormir de bruços, tô com tanta saudade de dormir de bruços. Eu disse, meu filho... Acho que pode, não tem problema não. Aí a enfermeira autorizou, né? Quando ele deitou de bruços, ele sentiu, mãe, seu rim. Daí eu falei, não, filho, não é meu mais, é seu. É verdade, né? Além de a gente ter um coração pulsando fora do nosso corpo, né? No nosso caso, nós temos 3 corações, você também tem 3, né? Agora você tem um rim. Exatamente. Funcionando fora do seu corpo, né? E você sentiu diferença em quê? A sua vida mudou de que maneira? Em todos os aspectos. O que você não fazia e que você quis fazer logo? Os alimentos. Eu não poderia comer. Carne. Nossa. Carne vermelha, por exemplo. Ir no churrasco, comer um rodízio. Adoro carne. Já percebi. Esse é dos meus. E aí você foi? Foi. Comer. Era só vontade de comer carne, né? Aliviei a vontade, né? Outra coisa, assim, que você pôde fazer também? Atividade física, provavelmente? Faz. Rigorosamente. Mas cansava muito, né? Antes não podia fazer, né? Mas assim, ele cansava muito. Andava, Imagino. cansava, pálido. Os meus projetos musicais... Que estava tudo parado, né? Estava tudo parado. Mas naquela época, eu era apenas um estudante de música. Eu fazia FAMES na época. Fazia faculdade de música. E você chegou a se formar? Sim, 2019. Que legal. E quer dizer, eu imagino que para você... E para você ficou algum limite? Nada? Nada, vida normal. É mesmo? E você deve ter conhecido outras histórias também, né? De pessoas que passaram por isso, assim? Lá no hospital? No hospital, sim, de crianças até, tá? Porque a gente partilhou muito com uma mãe lá, né, Rony? Uma mãe de... Na época, a criancinha acho que tinha uns 6 aninhos. E para você conseguir um doador para uma criança de 6 anos é mais difícil. Só se for um doador morto mesmo. Porque tem um tamanho, né? Tem que ser criança, né? Tem que ser criança, né? Anatomia, exatamente. E aí, muitas vezes, a criança ela não se desenvolve de tamanho, estatura, voz, né? Então fica aquela criança, o adulto com carinho de criança, tamanho de criança. Entendi.
Entendeu? Por causa da questão dos hormônios, toda a situação. Aí, assim, o acompanhamento agora é mais com a sua saúde, assim, no sentido de manter a vida normal. E toma os e agora os imunossupressores. imunossupressores, né? Uhum. Porque, assim, os imunossupressores pro resto da vida e é bastante remédio, tem que tomar. Tem que tomar certinho, cuidar da saúde, alimentação. E quem cuida? É a mamãe ou é você? Eu que tomo... Você que toma conta. Toma certinho. São 6 remédios de manhã e 6 à noite. Então tem que ter realmente responsabilidade, né? Não dá os horários certinho, ele... Mas a música faz você sonhar. Sim. E isso tudo fica apenas como um depoimento, um testemunho para outras de pessoas, milagre, né? De milagre. De milagre. Porque, assim, o músico católico, né? E a gente, assim, acaba... Não é só a música, né? Não. Quando você, assim, eu acho que você deve ter entrevistado vários, assim... Quem esteve aqui foi a Eliana Ribeiro. Ah, legal. Nós vimos. Eu vi. Então, assim, acaba o músico... É o dom, é o carisma, né? É o Exatamente. Espírito Santo que fala. É algo, assim, surpreendente. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Já participei da comunicação numa época na paróquia, mas hoje eu voltei a participar, a servir a Deus e na liturgia. É diferente quando a gente proclama a palavra, né? Sim. Não é como falar para o outro. Tem uma diferença muito grande. E a gente pede para o Espírito Santo ajudar a gente nesse caminho. Eu imagino que para vocês seja assim. Sim. Na música exatamente. deve ser assim, né? Porque, assim, quase, assim, eu não conheço todos os músicos, né? Mas, assim, quando você vê o músico católico, ele tem uma história de vida. Né? Ele tem um testemunho. Tem um testemunho. Parece que Deus pinça ali e fala assim, não, é isso daqui e tal. E para você chegar a tal ponto, você vai passar por isso. Entendeu? Então, assim... É verdade. Do amadurecimento, acho que a questão também de estar diante de Deus, né? Eu acho que, assim, não que Servir, a gente é melhor que os outros, não é isso, mas, assim, a busca constante, né? Eu acho que Deus, ele faz a gente passar por essas provações para a gente ver, assim, eu não sou nada sozinho, eu não consigo nada sozinho, né? Assim, nós somos instrumentos, né, de Deus, né? A gente vê que na ele situação, faz e é apenas deixar o coração aberto, né? E eu, partilhando com minha mãe, eu falei com ela abertamente. Falei assim, meu desejo seguir a carreira de músico, mas evangelizar através da música, levar a palavra através da música, o testemunho através da música. Fazer com que a história, essa história de superação, por tudo que eu passei, possa ser motivação para outras pessoas que nos assistem. Isso. E nunca deixe de partilhar a sua história, que eu tenho certeza que você vai tocar algum coração. Ajudar pessoas, pessoas, com a fé, né, Thaís? Porque às vezes pode ser não ser o mesmo problema, mas vai ajudar na fé, na história de Sim. vocês. Que vocês não desistiram, que vocês acreditaram, né, o tempo todo. E isso é muito bonito. Mas é maior para quem está passando, às vezes, por um momento e nunca parou para pensar o que vocês passaram. Sim. O momento mais difícil é quando a gente está em oração e parece que Deus fica calado. É um momento em que você está buscando e muitas vezes Deus deixa a gente quase que no vácuo. Para ele falar assim, você tem fé mesmo? Você tem certeza que você está pedindo para mim? É isso que você quer? Você vai perseverar? Então, muitas vezes, é aquela oração que parece que não ecoa, mas Deus ouve. Então, no momento certo, na hora certa, 12:15, ele me mostra o que era realmente o milagre. Então, assim, isso só vem fortalecer a fé. E teve uma pessoa, logo após a cirurgia do Rony, o transplante, teve uma pessoa que chegou para mim e falou bem assim, você sabe que o transplante ele tem um tempo, né? Vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer de novo ou vai ter que pôr hemodiálise. Aí eu falei bem assim, eu acredito em milagre. Deus fez o milagre do meu filho. E milagre não tem validade. Nossa. Entendeu? Então, se eu pedir, se Deus fez, é o tempo que Deus achar que tem que ser. Eu não posso falar assim, nossa, me desesperar. Quer dizer então que daqui a pouco ele vai poder perder o rim, ou então vai ter que fazer hemodiálise? Não. Eu acredito que Deus fez o milagre. O Rony é um milagre.
Então eu acredito nisso, no milagre. E continue no seu caminho. Não pare. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer. Obrigada por vocês terem vindo, por terem partilhado a história de vocês, que tem um caminho lindo pela frente, tenho certeza disso. Continue compartilhando. E eu vou pedir para a gente terminar com um clipe, né, Sanley? Vamos terminar com eu um fiz o eu lancei o CD em 2019, aí veio a pandemia 2020 e 2021. Aí em 2022 nós fizemos o Evangeliza Show para 200 pessoas no Teatro SESI, que foi o show de lançamento. 240. Uau! Esse ano nós vamos E fazer hoje também. a gente E 2024? E esse ano a gente está prevendo, né? Nós estamos organizando, né? Organizando. Vamos ver realmente. Para ver o se vai- segundo semestre? Para ver se pensando em sai o novembro. Evangeliza Show. Estou pensando em novembro. O segundo Evangeliza Show. Você já Então está você convidada, avisa. já Com certeza, vocês avisam, por favor, para a gente Claro. colocar nas redes sociais. Né? E vai fazer mais sucesso ainda. Amém. 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 Ele fez um clipe pro Dia das Mães, Isso. né? Que já está no YouTube, as pessoas já podem já sim, acessar. pode acessar. E a gente vai terminar, mas quem quiser também te acompanhar, a rede social. Rony Calil, _oficial. E ali Só seguir. acompanhando sua agenda de shows. A agenda está aberta, só entrar em contato. Pode entrar em contato com os meus pais também, que eles também cuidam da minha carreira, mas tem uma menina também que cuida da carreira, que é a Heloísa. Vocês podem entrar em contato com ela também. Que bom. Fico feliz. Muito obrigada por terem vindo. Nós que Que agradecemos. bom rever você. agradecemos. Nós que Osmar, obrigada agradecemos. por ter vindo. Nós que agradecemos. Vamos terminar com o clipe do Vamos. Rony e até o próximo episódio. Procurei, sozinho não encontrei. Buscar somente a ti, Senhor, quero te seguir. Então vem, toca em mim, quero ser fiel.